E eu vou conversar aqui, olha, com a Elaine Pádua, que ela é nutricionista da família. E você comentou que começa pelo almoço, aí de repente dá o almoço uma semana, na segunda semana já pode colocar o jantar? Com certeza. Essas refeições principais são muito importantes, porque depois do sexto mês, a criança precisa receber outros nutrientes, além do leite materno, que também é um nutriente muito importante, e você ainda consegue fazer esse vínculo entre mãe e bebê. Então, a mãe pode continuar amamentando, mas é claro que a partir desse momento a gente precisa ofertar outros nutrientes. E nesse caso, almoço e jantar seria recomendado. E depois do almoço e do jantar, é importante não ofertar o leite, né? É importante entrar com o consumo, né? Fazer com que a criança tenha um consumo adequado de água também, porque a água também vai ser muito importante para a hidratação. Uhum. E daí a água não pode dar durante, né, a refeição, dá depois da refeição, é Pode. isso que oferece? Exato, porque senão você também vai ocupar um volume gástrico da criança e até atrapalhar a aceitação das principais refeições. Então, por isso que a água tem que ser dada depois, mas toda refeição principal tem que ser acompanhada de água, justamente para melhorar esse perfil, né? E De Elaine, hidratação. uma questão que mudou muito ao longo dos anos foi a do suco. Quando os meus filhos eram bebês, a introdução alimentar se dava com o suquinho, inclusive o suquinho de laranja lima. Agora não é mais com suco, você já falou que é com a fruta Exato. raspadinha, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, agora orienta não dá nada de suco até completar um ano. É isso? E por Exato. quê? É isso mesmo. Porque imagina que o suco é um líquido, né? Da onde você passou ali por um processo mecânico, né? Você expôs a fruta a um processo mecânico e ali nós já perdemos todos os nutrientes, né? Então eu vou diminuir muito a carga de nutrientes. Imagina um suquinho de laranja, eu vou diminuir a quantidade de vitamina C presente ali na fruta. E tem mais um detalhe, o suco ele perdeu nesse processo mecânico toda a sua fibra, né, que está presente, que está entremeada ali, muitas vezes na casca, né, que está ali na fruta. Então, quando eu perco a fibra, eu vou ter um alto teor de frutose disponível, né, e isso faz com que muitas vezes eu faça picos glicêmicos e muitas vezes eu não vou ter uma carga adequada de nutrientes para favorecer aí esse crescimento e desenvolvimento do bebê. E que dica você dá para temperar essa comidinha da criança? Porque muita gente acaba abusando do sal, e a gente sabe que não é bom Exato. exagerar no sal. Eu Nunca. sei que alguns pediatras até falam para nem usar sal na comida do bebê. Não Exato. sei, qual que é a sua dica sobre o sal e sobre outros temperos, que às vezes a gente nem imagina? Lógico. Nossa, excelente a sua pergunta, porque isso realmente gera aí uma dúvida, né, geral das mamães, né, das famílias que começam a introdução alimentar, porque cada profissional tem um ponto de vista. Não existe certo ou errado, eu não gosto muito dessa coisa de vilão, né, essa dicotomia entre vilão e mocinho, ai, não vou usar isso, quer dizer, tudo é o equilíbrio. Se você, de repente, quiser dar lá, colocar uma pitadinha de sal, de preferência um sal não refinado, isso seria o ideal. Mas é importante também eu falar aqui que nós estamos formando o paladar do bebê. Então, ele também não vai se incomodar de ter sal ou não ter sal, porque, na verdade, ele não está adaptado àquele sabor, né? Vai muito mais de uma consciência dos pais do que da própria criança. Então, a minha dica é, se quiser, se você se sentir confortável em colocar, coloque muito pouquinho, mas moramos no Brasil. Nós temos muitas opções de temperinhos naturais, que podem fazer parte da alimentação das crianças. E o mais importante, lembrando que todas essas ervas aromáticas que nós temos disponíveis hoje no Brasil, elas também conservam, preservam uma ótima quantidade de nutrientes. E isso muitas vezes vai facilitar a aceitação da criança e o mais importante, você vai conseguir ajudar também nessa formação de paladar. Então, cebola, salsinha, tomilho, manjericão, manjerona, alecrim, quer dizer, Mariana, a gente tem aí inúmeras opções para abusar, usar da criatividade da mãe para temperar essa comidinha e deixar ela o mais saborosa e o mais gostosa possível
para ter aí uma ótima aceitação das crianças. Outra polêmica é o açúcar. Açúcar também Exato. diz que não pode dar para a criança até os 2 anos, não é isso? Exatamente. Na verdade, nós sabemos que o açúcar, ele pode viciar. E muitas vezes, como a gente está num processo de formar o paladar, a gente tem que tomar cuidado em dar um alimento que não vai trazer nenhum tipo de benefício para as crianças. Eu até trabalhando de uma forma gentil, lembrando que eu não gosto dessa dicotomia de alimento vilão, mocinho, e essa coisa de, nossa, a criança nunca vai experimentar. Não, ela vai poder consumir, mas no momento certo, aonde ela vai consumir de uma forma equilibrada e dentro de um contexto saudável. Até 2 aninhos de idade, o ideal é que a gente preserve uma alimentação rica em nutrientes, rica em sabores, que não sejam artificiais. E hoje a gente precisa pensar que a família ela tem que se reunir na mesa de uma forma gostosa, de uma forma saborosa, de uma forma amorosa, porque nutrição também é amor, é carinho. A gente muitas vezes vai remeter a lembranças daquela macarronada, daquele bolinho que só as nossas avós sabiam fazer. E tudo isso é muito gostoso, tudo isso traz muito conforto também. Mas o mais importante, que as mães façam essa introdução da melhor forma possível, de uma forma tranquila, de uma forma prática, muitas vezes sem cobranças e respeitando também os seus limites e os limites das crianças. Verdade. E sabendo que essa preocupação nesses primeiros anos de vida, ela vai garantir uma vida saudável a longo prazo. A gente, né, tem essa Exatamente. preocupação para ter uma vida saudável na vida adulta e até já pensando a longo prazo no nosso envelhecimento também, né? Exato, na prevenção. Eu acho, Uhum. Mariana, que o nosso país ainda não trabalha a prevenção como deveria. A educação nutricional deveria ser uma matéria em todas as escolas, Uhum. porque aquela criança que aprende a comer, aquela criança que valoriza o que ela tem na mesa, aquela criança que participa do planejamento do cardápio, que vai com a mãe até o hortifruti, que faz os preparos junto com a família, com certeza ela vai fazer escolhas melhores, não só para escolher os alimentos que vai compor o prato dela, mas para a vida dela. Ela vai saber escolher os amigos, ela vai saber falar não no momento que ela precisa falar não. Então, é claro que quando a gente mostra para aquela criança o quanto aqueles alimentos vão fazer parte, não só de gerar saúde, mas de fazer com que ela faça escolhas melhores para a vida, isso vai, dentro de um contexto, isso vai facilitar tudo isso, vai facilitar as escolhas, não só dos pais, mas também da criança. A criança tem que participar desse momento, né? Eu sempre falo, cadê a fruteira da casa? Onde que fica? A fruta ela está disponível para a criança pegar ou ela está escondida dentro da geladeira? É. Cadê a participação da criança nesse processo de misturar o alimento, de fazer uma receita em família, né? E sim, poder escolher o que ela também quer levar para a escola como lanchinho. E conhecer a fruta não só a fruta raspada e cortada também, né? Exato. Da criança Deixar a não... criança pegar, né? Sentir o sabor, né? Daquele alimento. Que tem até algumas mães que procuram uma alternativa que é o método BLW, que Isso. esse método, você quer explicar um pouquinho? Que algumas Posso mães optam explicar? por ele, que é da criança comer com as próprias mãos, é isso? Exato, é um método que vai priorizar a autonomia da criança. Então, você corta os alimentos em bastões, né, ou em pedaços, e vai deixando a criança pegar, né, lógico, quando a criança já está pronta também, né, e tem autonomia para isso. E justamente sentir o sabor, sentir o cheiro, né, poder manusear esse alimento para justamente se adaptar também ao consumo. Então, é um processo de aprendizado, né? É um processo onde você vai conseguir descobrir um novo mundo, é um mundo de descobertas, de usar a criatividade, né? De fazer a criança entender que quanto mais segura ela tiver para aquilo, melhor para ter também aquela aceitação. Então, eu gosto muito do método misto, porque com isso a gente consegue trabalhar tudo isso de uma forma muito mais gostosa também para a criança, sem imposição, deixando a criança aprender com os alimentos. E, Elaine, até para terminar, qual a sua dica em relação a esse momento, né, que você falou da família sentar, tal, quer dizer, não ter telas na hora da comida, Exato. né, não ligar a televisão, não ter o celular. E quando a criança é muito pequenininha, a gente
se não está no método BLW, BLW. os pais dão a colherzinha na boca da criança, mas tem um momento certo de deixar. Quando que é esse momento que os pais deixam de dar na boca da criança e a criança passa a se alimentar sozinha? Quando que vira essa chavinha? Quando a criança já tem essa facilidade de conseguir segurar a colher, segurar o talherzinho, já é momento dos pais deixarem a criança ganhar essa autonomia, essa confiança para seguir também, né? Então, é claro que essa evolução ela também vai ser muito importante. Então, é muito individual e eu acho que é muito importante a gente nunca comparar uma criança com a outra, porque cada um, né, está numa fase e cada um tem a sua facilidade. Então, só presta atenção se o seu filho, de repente, já não está pronto, né, para iniciar também esse processo de aprendizagem sozinho e seguir fazendo escolhas mais saudáveis também. Eu acho que você tocou num ponto também que é muito importante. Eu percebo que hoje as famílias, talvez até a própria pandemia, trouxe um momento de reflexão para a gente lembrar que pelo menos uma refeição em família nós precisamos fazer, nós precisamos manter. Por quê? Porque é o nosso momento de troca, a gente precisa continuar fazendo vínculo com os nossos filhos. E nada melhor do que a mesa, sem cobrança, sem ser de uma forma chata, impositiva. É claro, buscar um ambiente saudável, um ambiente calmo para fazer as refeições, não ter telas, porque isso, lógico, pode atrapalhar. Muitas vezes a criança vai comer e não vai prestar atenção no que ela está comendo, não vai mastigar da forma que ela deveria. Não fazer aviõezinhos, sabe aquelas brincadeirinhas que muitas vezes acaba sendo teatral, pode até facilitar a criança comer naquele momento, mas depois de um tempo isso pode realmente gerar um problema para a família, porque quando a mãe não fizer o aviãozinho, pode ser que a criança não aceite. Ou a criança então, sai cuidado, andando, a mãe sai andando atrás com a atrás. comida. Exato. Rotina, organização, planejamento são muito importantes para manter algo que é saudável. E muitas vezes a mãe tem que estar calma ali. Se a criança não aceitou hoje, tudo bem, não tem problema. A mãe ou Respira o pai, fundo. né? A gente sempre fica falando da mãe, mas o pai verdade. da comida também, né? Os pais, né? Na verdade, a gente fala mães, mas são os pais, né? A família, né? Os avós, que muitas vezes estão presentes também, né? Então, toda essa teia, toda essa rede, é muito importante estar conectado e todo mundo falar da mesma forma, para justamente facilitar o processo e, com isso, a gente ter aí uma ótima introdução alimentar. E lembrando que hoje a gente percebe que as famílias estão se afastando à mesa, porque hoje o pai faz uma dieta, a mãe faz uma outra dieta, e muitas vezes os filhos comem num ambiente que não é atrativo, uma comida que muitas vezes não é atrativa, e muitas vezes eu percebo que os pais desistem de ofertar porque acha que a criança não gosta daquele alimento, mas às vezes ela não gosta da cenoura cozida, mas ela pode gostar da cenoura ralada, do bolinho de cenoura, do soufflé de cenoura, da torta de cenoura. Então, assim, usem a criatividade para introduzir novas preparações à mesa e garantir que a criança receba todos os nutrientes. E tente 16, 17, 18 vezes, porque não é na primeira negativa da criança que a gente vai desistir de ofertar aquele alimento que muitas vezes é importante para o crescimento, para o desenvolvimento e para a prevenção de doenças, Mariana. E o mais importante, quando a criança recebe tudo na infância, o aprendizado, a memória, a concentração na escola, tudo isso vai melhorar. Então, o desempenho da criança também, com certeza, será muito melhor. Tá ótimo. Muito obrigada, Elaine. Adorei. Poxa, eu que agradeço, um prazer. Espero que eu tenha contribuído em melhorar a alimentação dos nossos brasileirinhos. Tá ótimo. Um beijão. Tchau. Tchau, tchau.